Fala aí, gente, bem-vindo de novo ao meu canal. Essa é a segunda aula de Photoshop para iniciantes, né? A gente teve a primeira aula que a gente teve conhecimento prévio da nossa área de trabalho do Photoshop. Para quem não assistiu, volta e assista a primeira aula, né? Nela eu ensino como baixar a versão gratuita, mostro como baixar a versão gratuita e mostro nossa área de trabalho do Photoshop, né? As barras essenciais, que é a barra menu principal, barra de propriedades, né? Nossa caixa de ferramentas e nossas caixas de janelas, né? Que auxilia para a nossa edição. Hoje nós iremos trabalhar um pouco com algumas ferramentas, né? De seleções, de corte, né? Com edição de montagem em duas imagens, para a gente aprender um pouco mais. Bora lá? Bem, com o nosso programa aberto, a gente vai estar adicionando as imagens para a nossa edição. Hoje nós vamos trabalhar com duas imagens e vamos utilizar algumas ferramentas de seleções, de máscara, para vocês terem uma base e uma ideia como é o funcionamento. E também vamos estar observando como é o funcionamento das questões de camadas, né? Vamos adicionar o nosso arquivo, nossa imagem. Então vamos aqui em arquivo, né? Vamos em abrir, porque já é uma imagem pronta. Caso fosse um arquivo em branco para eu criar do nada, era em novo, mas como é um arquivo já existente, vamos em abrir. A gente vai trabalhar como a gente vai trabalhar com várias imagens, né? No caso duas, a gente vai adicionar logo elas. A gente vai clicar nas imagens. Por exemplo, vamos trabalhar com essa imagem. Para selecionar outra, segura Ctrl no teclado, dá outro clique em cima da outra. Quando estou selecionado, só abrir. Dá um OK aqui. Dá um OK. Quando abrimos mais de uma imagem de uma vez, a gente tem que observar na questão das abas, né? Como eu falei aqui, para baixo da barra de propriedades, nós temos as abas, que é de acordo com a quantidade de imagem que a gente está trabalhando. Temos essa que está sendo selecionada e temos essa outra da paisagem também, que é uma outra aba do outro arquivo. Como vamos estar trabalhando nessa imagem? Vamos estar colocando o personagem principal, que é dessa imagem, dentro dessa outra aqui, dessa paisagem. Como é que fazemos para isso? Para isso, vamos na imagem que a gente vai selecionar, né? Como eu falei para vocês, nós temos várias formas de seleções, né? Temos forma de seleção de retângulo, né? Com a seleção de retângulo, temos essa opção aqui, que é ferramenta de laço. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é com relação às ferramentas. A maioria das ferramentas, aliás, a maioria ou todas, né? Observe que ela tem uma setazinha bem pequenininha. Significa que tem outra ferramenta por baixo, né? É um grupo de ferramentas com relação àquela ferramenta em si. Para observar e aparecer, você clica com o botão direito, né? Que é o botão inverso do mouse. Já aparece outra forma. Observe que o retângulo aqui tem os retângulo, ferramenta elíptico, né? E diversas outras. Da mesma forma a de baixo. Então, como aqui a gente não tem a necessidade de cortar de forma perfeita, né, essa imagem, a gente vai selecionar a forma de retângulo mesmo. Você seleciona aí, clica, arrasta. Você pode clicar com o botão direito, aí aparece várias opções em cima da imagem, tá vendo? Aparece opções. Aí a gente vai trabalhar bastante com atalhos, né? A gente vai utilizar bastantes atalhos. Com o decorrer das aulas, vocês vão estar se adequando, se adaptando à questão de atalhos, né? Para encurtar a edição. Caso não queira, também vai só na barra de menu principal. Ó, por exemplo, selecionado, a gente vai copiar para outra imagem. Então a gente vai em editar, na opção copiar, ou então o atalhozinho Ctrl+C.
Copiou, você vai na outra imagem, vai em editar, opção colar, Ctrl V. Observe que colemos, né? Quando a gente observa aqui agora na opção de camadas, muito importante isso aqui. Na opção de camada a gente tem essa de baixo aqui, esse primeiro que é a imagem da paisagem, né? Como a gente adicionou outro objeto, né? Como a gente adicionou outra imagem, criou outra camada. Então a gente tem duas camadas. Temos a do personagem principal e temos a da paisagem. Quando você vai trabalhar com a camada, você tem que observar se ela está selecionada. Por exemplo, se eu deixar selecionar essa de baixo, que é da paisagem, e quiser fazer alguma alteração nessa que nós estamos vendo aqui na mesa de edição, não vai fazer, por causa que quem está selecionado é a paisagem. Se a gente quer fazer nessa própria imagem que está aqui na frente, tem que estar ela selecionada, né, para poder a edição ser para ela. Outra coisa também bem legal do Photoshop, olha aqui do lado da imagem a gente tem uns olhozinhos, que esses olhos, estando ela desmarcada, ela some da edição. Estando marcada, ela aparece do mesmo jeito da outra imagem, né? Bastante interessante para você ter uma base de uma ideia da imagem que está por trás, da camada que está por trás, né? Pronto, para isso vamos estar selecionando as camadas. Você pode estar editando também, clica duas vezes aqui em cima do nome, bota o nome. Ó, apareceu isso aqui porque bom ter aparecido. Observe que essa imagem que estava inicial, ela está com um cadeadinho. Caso tenha com um cadeadinho, você só dá 2 cliques, dá um OK, que ela destrava, ela fica travada. Bom, selecionado pessoa, né, você vai dimensionar. Ela está muito grande, né? A gente vai dimensionar um pouco, deixar um pouco menor. E para dimensionar, você vai ter que selecionar. Já está selecionada, né, a camada. Você vai à opção em editar. Desculpa. Em editar. E vai na opção transformação livre. Ou várias outras formas de transformação, de dimensionamento da imagem. Você pode utilizar o atalho. Observe que o atalho é Ctrl T. Pode clicar fora, Ctrl T. Quando eu apertei Ctrl T, ou mesma coisa de eu ter clicado aqui, observe que aparece um riscozinho mostrando que a imagem está selecionada. Vou diminuir ela. Se eu diminuir, só botar o mouse aqui em cima do canto e clicar e arrastar, ela vai ficar mal dimensionada, né? Observe que ela fica achatada, o que for. Uma forma bem interessante é você segurar Shift no teclado, aí você clica e arrasta, ela dimensiona por padrão, por igual. Ok? Agora eu clico em cima da imagem, arrasto mais para o centro, boto na posição que eu quero. Quiser diminuir, diminuo, né? E dou. Observe a ferramenta. Primeira ferramenta que eu mostrei para você, como eu falei para ela, pode selecionar a camada, ela pode você aplicar também alguma ação que você fez, né? Alguma alteração, você vai nela, dá um clique e aplicar, né? Agora o que é que eu vou fazer? Estando marcado aqui em pessoa, agora a gente vai trabalhar com máscara. Máscara é a opçãozinha aqui embaixo, você vai nessa, tipo uma câmerazinha, e adiciona máscara de camada. Olha, quando eu cliquei nela, apareceu aqui do lado da pessoa, da imagem pessoa, apareceu um fundo branco, né? Como é que funciona essa questão de máscara? A máscara funciona como se fosse, como exemplo, uma mesa, né? Com uma toalha numa mesa. Se eu jogo uma toalha da cor branca, como vocês podem ver aqui, essa cor é a cor que eu quero mostrar, a área que eu quero mostrar, é como se eu fosse descobrir. E se for uma cor preta, é cobrir, né? Tampar, basicamente nesse sentido.
A máscara só trabalha em duas cores, branco e preto, né? O branco é a região, algo que eu quero mostrar, né? E preto é algo que eu quero esconder. Só para vocês terem uma base como é o funcionamento da máscara. Como eu vou fazer aqui? Agora eu vou utilizar alguma ferramenta de seleção. Aí eu escolho a melhor que eu achar e a mais adequada para selecionar apenas a região que eu preciso, né, do personagem, apenas o personagem que eu quero. Eu não quero nada desse fundo que tem por trás dele. Para isso, eu vou aqui na ferramentas. Pronto, ferramenta de retângulo já não dá certo, porque eu quero algo mais preciso, né? Nós temos a ferramenta de laço, né? Essa ferramenta de laço, clique com o botão direito do mouse. Temos ferramenta de laço normal, que essa ferramenta você clica, ó, e você vai arrastando da forma que você quer. Ó, tá vendo? Outra ferramenta é laço magnético. Essa terceira aqui. Esse laço magnético, ela vai de certa forma se adequando ao contorno de algo, de alguma forma, de algum desenho, né? Para isso, observe como eu consigo utilizar ela. Para isso eu vou ter que dar um zoom, né, aproximar. Eu posso rolar com o botão, segurar Ctrl. Bom, com a ferramenta laço aqui, eu vou dar um zoom na imagem só para vocês observar como é aplicada ela. Eu vou aqui na janela de navegação, como eu falei na primeira aula para vocês, é de bastante importância essas janelas para auxiliar na edição. É que na janela de navegação eu consigo dar o zoom na imagem, aproximar dela, para poder fazer uma seleção melhor. Eu consigo aqui movimentando dentro da imagem, tanto pelas barrazinhas como pelo botão de rolar do mouse, né? Aqui eu só preciso dar um clique para criar um ponto, né? Funciona essas varinhas, laços, esse funciona por ponto, né? Esse magneto se dá um clique, um ponto, e vai contornando a região que você precisa selecionar, e ela vai criando vários pontos. Observe, vários pontos. Para uma imagem como essa que vocês podem ver, quando eu aproximei, dá para ver bastante os pixels. Não é a mais adequada, porque ó, se eu venho para cá, ela cria pontos, selecionar essa região também. Caso eu queira desfazer, eu vou apertar Delete, um ponto. Ó, cada vez que eu aperto Delete, eu tiro um ponto. Então não é uma ferramenta adequada. Ó, para cancelar uma seleção que você fez mal feita, aliás, da maneira que não era para ser, você só vai aqui selecionar, você vai em selecionar e cancelar a seleção. Quando você está trabalhando em ferramenta de seleção, você vai em selecionar e tem as opções de seleção, né? No caso, não cancelar, que é Ctrl D. Cancelar a seleção já estava feita anterior. Para não usar aqui, para não ficar muito longa a aula, nós vamos utilizar ferramenta de laço poligonal. Essa ferramenta, cada clique é um ponto da região onde você quer selecionar. Vamos começar aqui da região de baixo, só para você ter. Vamos clicando. Eu não vou selecionar bem selecionado. Vamos clicando e contornando, fazendo o contorno, né, da região que eu quero selecionar. Você pode dar os pontos à distância que quiser. Caso você sem querer clique aqui, ó, delete, volta. Caso você dê dois cliques sem querer, ó, vai selecionar somente essa região. Como você faz? Quando você segura Shift, observe que aparece um maisinho, ou seja, é outra região para adicionar junto com a seleção.
quando você coloca Alt é menos, é para você excluir uma certa região da seleção, né? Quando eu dei 2 cliques sem querer, eu vou segurar Shift, dou um clique da onde parei, fico segurando Shift até dar uns 3 cliques, posso soltar e só continuar a seleção. Não vai ser uma seleção bem feita, só para demonstrar o uso da ferramenta. Tem diversas outras formas de fazer uma seleção, diversas outras formas, diversas outras ferramentas que a gente vai ver durante as aulas, e uns métodos mais avançados para selecionar para ficar um contorno melhor. Isso podemos ver em outro curso de Photoshop, né? Para quando você já tiver um conhecimento prévio de Photoshop, encerra a seleção. Photoshop, depois que você começa a ter um conhecimento, praticar, não se torna um bicho de 7 cabeças, como vocês podem ver. E pode trabalhar de diversas formas. Cada um trabalha da maneira que quer, utilizar as ferramentas da maneira que acha mais adequado para ele. Quando eu vou parar essa seleção só quando eu chegar no ponto de origem, né? No ponto, primeiro ponto que eu dei, eu vou, quando eu clico, ó, quando eu coloco o mouse em cima, dou um clique, ó, tá vendo? Selecionou. Diminuir o zoom aqui. Outra forma de diminuir o zoom, que vocês querendo, você segura Alt e rola a bolinha do mouse, né? Caso não queira vir no navegador. Ou seja, eu selecionei, mas tem umas regiões aqui que eu não vou querer, então seguro Alt, né? Alt no teclado, apareceu o sinalzinho de menos, né? Eu só clico, seleciono. Agora eu posso soltar o Alt. Caso eu não esteja vendo a região onde eu vou clicar, quando você arrastar o mouse para a região, a imagem se movimenta sozinha. Observa, quando eu clico, eu coloco em cima, o mouse em cima do ponto onde eu iniciei, ó, aparece uma bolinha. É sinal que já vai estar fechando o laço. Então só clico, fechou o laço. Seguro Alt, rola a bolinha, tá, -1. Tem essa região aqui de baixo também, que eu não vou querer. Segurando Alt, eu consigo fazer retirar essa região onde eu não vou querer fazer a seleção. Solto ou 2 cliques. Observe. Selecionado, como é que eu vou fazer? Eu não vou querer trabalhar com o personagem em si da imagem, né? Com a pessoa em si da imagem. Eu vou querer retirar o que está ao redor dele, ou seja, eu selecionei ele, mas eu quero retirar, esconder, né? O fundo que está por trás dele. Para isso eu tenho que inverter a seleção. Como é que eu faço para inverter a seleção? Eu vou em selecionar, inverter, inverter, Shift, Ctrl I. Observe que eu inverti. Agora só uma coisa, como eu vou trabalhar a questão de máscara, eu tenho que estar com a máscara selecionada aqui, ó. Que eu vou aplicar a aplicação de máscaras, né? Então não é o personagem em si, é a máscara que eu vou modificar, né? O branco é o que vai mostrar e o preto, como vocês vão entender mais na frente, é o que vai esconder. Com a máscara selecionada, eu vou selecionar a ferramenta lata de tinta. Aqui tem a cor,
principal, que é essa primeira aqui, tem que estar na cor preta, né? A de esconder. Então, é selecionada a ferramenta lata de tinta e na cor preta, eu dou um clique no fundo, que é o que eu vou retirar. Observe, aqui não saiu, né? Mas vamos deixar essa parte aqui, não tem problema não. Vamos cancelar a seleçãozinha daqui, né? Selecionar, cancelar a seleção. Outra ferramenta para a gente trabalhar, o que é? Aqui observe como a gente adiciona duas imagens com luminosidade, cores diferentes. Desculpa, a gente acaba deixando muito aparente que aquele personagem não seria daquele lugar. Para isso a gente vai alterar um pouco as cores, o contraste. A gente vai aqui nessa opção aqui embaixo, ó, certo? Preenchimento e ajuste. Poderia ser aqui, equilíbrio de cores. Ou você pode ir diretamente aqui em imagem. Imagem, aí tem ajustes. Tamanho, rotatividade, duplicidade. Nós vamos aqui. E vamos em equilíbrio de cores. Marcar equilíbrio de cores, criou uma nova camada aqui, que é a camada de alteração, a máscara de alteração das cores. Para isso, para saber qual imagem que está alterando, qual camada que está alterando, a gente clica nessa opçãozinha aqui, embaixo, que aqui, ó, quando eu clico, mostra que a gente está trabalhando com o personagem. Não somente com o personagem, não com o restante das camadas ou de imagem de fundo ou de máscaras. Selecionado aqui, agora eu vou caçar, tentar equilibrar o máximo possível a tonalidade. Serve. Aí aqui vai de acordo com a tonalidade, se achar melhor. Aqui é um ajuste a olho nu. Aqui esse ajuste de acordo com achar o ideal. Mas o foco da aula não é fazer uma edição perfeita aqui, mas sim a utilização das ferramentas. Vamos dizer que tá bom, né? A gente já fez a edição que era para ter sido feito. Agora vamos salvar, né? A gente tem que salvar a imagem. Para salvar, a gente vai em arquivo, salvar como, escolhe o local onde quer salvar a imagem, aqui coloca o nome, aqui na opção de formatos você tem como salvar em formato PSD, né, que é o formato de edição do Photoshop. Caso você queira continuar outra hora, outro dia fazer a edição, você salva nesse formato. Caso não, já está feito, você clica. Pode ser JPEG, né, diversos formatos, PNG, depende para qual a função da imagem, né, qual vai ser a utilização da imagem. Colocar JPEG mesmo aqui e salvar. Aqui nessa opção aqui você coloca arquivo. Ó, sempre gosto de colocar maior, né, que aqui é a qualidade. Aí dá um OK, pronto, tá salvo. E é isso aí, a segunda aula foi utilização dessas ferramentas, né? A gente vai ter uma terceira aula utilizando outras ferramentas, né, editando outros modos de editar a imagem. E ficamos por aí. Tivemos na próxima aula e até a próxima.